É triste aqui esse homem aqui que escreveu. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção, e os que nos destruíram, que o alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. A filha da Babilônia vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Deixe sua Bíblia aberta aí, amada igreja. Todos os irmãos aqui devem conhecer e saber. O povo de Israel, o povo eleito de Deus, um povo separado de todos os povos. Israel é menor, pequeno, não tinha qualidade, não tinha postura, não tinha número para poder atrair Deus. Deus, pela sua misericórdia, escolheu Israel para ser seu povo. Deus entregou suas leis, os 10 mandamentos, as leis de Moisés, os estatutos, a lei cerimonial, a lei civil, promessas, profecias, cultos, glória. Deus preparou e adornou este povo, e Deus deu promessas, Deus habitou com eles, Deus manifestou sua glória entre eles. Então Israel era uma nação santa, separada, uma nação que era muito criticada, que era muito ofendida pelos demais povos, porque tinha inveja, raiva de Israel. Então essa era a diferença de Israel. Israel era testemunha de Deus entre os povos, e Deus fez uma aliança com Israel, a aliança das obras. A aliança está lá em Êxodo, Deuteronômio. É a aliança que Deus diz que se obedeceres à voz do Senhor, Deus abençoaria com todas as bênçãos. Mas se desobedecesse a Deus, Deus amaldiçoaria com todas as suas maldições também. Então Deus propôs para diante de Israel suas bênçãos e suas maldições, vida e morte. Se Israel obedecesse e andasse nas leis, bênção; se não andasse, maldição. Então, amada igreja, Israel era um povo amado, um povo separado. Então eles começaram a se corromper, igreja. Os jovens, as pessoas, começaram a deixar de frequentar os demais cultos na sinagoga, nos templos. Começaram a idolatrar, começaram a cultuar Baal, Moloque, os deuses da demais nação. Os sacerdotes que eram responsáveis para ensinar a Bíblia, a lei, ministrar, interceder, mediar entre Deus e o povo de Israel, eles estavam corrompidos, estavam no pecado, estavam na impiedade, não tinham se separado dos demais pecadores para poder servir a nação de Israel. Os profetas, igreja, os profetas, os pregadores daquele tempo, a maioria deles foram comprados, estavam sendo vendidos por causa de um presente, por causa de uma porta, de um emprego, de um bem, de um gado. Eles estavam se corrompendo, trazendo mensagens que agradavam aquelas pessoas iníquas. As pessoas más pagavam para aqueles profetas. Aí o profeta tinha que pregar do jeito que ele queria, e dizia para o povo assim que o rei ou o patrão que está mandando. Os profetas começaram a se corromper, deixaram de ser fiel à mensagem de Deus. Os juízes, amada igreja, que deveriam julgar as causas de Israel, que deveriam julgar a causa do necessitado, do pobre, da órfã, da viúva, começaram a se corromper, começaram a se deixar se comprar. As pessoas vinham no juízo, pagavam por fora o juiz, diziam: dá sentença a meu favor, dá sentença a meu favor, te dou isso aqui, te dou gado, te dou fazenda, te dou dinheiro, te dou isso, aquilo, outro. E os juízes começaram a se corromper, igreja. Então, no dia do julgamento, o pobre era maltratado, aquela pessoa que deveria ser julgada justamente não tinha a justiça em favor dela. Então Deus enviou os profetas e dizia: vamos mudar, pessoal. Deus enviou os profetas e dizia: vamos mudar isso aí, vamos parar juiz, ou profeta, vamos mudar, povo, ó sacerdote, vamos se arrepender, vamos se converter, vamos parar com isso, porque Deus não está gostando muito disso. Aí o povo: não, vou continuar. E continuaram, igreja, continuaram no pecado e não ouviu o profeta. Então Deus diz através de Jeremias que enviaria a Babilônia para poder destruir Israel e levar cativo, e foi isso que aconteceu. Essa nação maligna, essa nação grandiosa, homens, soldados sanguinários, doidos por sangue, Nabucodonosor, metido a um Deus em forma de homem, ele estava conquistando todo aquele Oriente lá, e faltava Jerusalém, que foi que eles fizeram. A Babilônia invadiu, não invadiu logo, rodearam, fizeram cerco durante 2 anos, igreja. Durante 2 anos eles cercaram a cidade de Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía.
E o que foi que aconteceu, amada igreja? Começaram a morrer de fome, começaram a morrer de sede, começou as pessoas a se desnutrir, começou as pessoas a brigar, ficar atribuladas emocional, psicologicamente, começou a acontecer uma série de transtornos na mente e na vida do povo de Israel. Então a igreja, quando eles estavam fracos, Nabucodonosor deu ordem aos generais da Babilônia, e eles, igreja, arrombaram as portas de Jerusalém. Eles adentraram as portas, pegaram as crianças, pisaram nas crianças. Esse meninozinho, o tamanho do meu filho aqui, eles pisavam, igreja, que o sangue deles era lama no meio das ruas. Pegavam as mulheres, as irmãzinhas aqui, se fosse naquele dia lá, irmãs, eles estrupavam, eles metiam a espada na barriga, no ventre das mulheres, pegavam os idosos, maltratavam, arrastavam pelos cabelos. Eles fizeram a desgraça inteira, invadiram o templo, destruíram o templo, tocaram fogo no templo, levaram os bens do templo. Não se sabe se foi eles que levaram a arca da aliança. Foi um destroço, uma desgraça, uma miséria, igreja. Foi uma catástrofe inteira no povo de Israel, e muitas pessoas morreram, e muitas pessoas também foram levadas cativas. Elas foram algemadas e foram levadas para a Babilônia, para lá servir de escravo, trabalhar feito doido durante 70 anos, igreja. Israel ficou no cativo na Babilônia. Ou seja, amada igreja, quando você e eu não escutam a voz de Deus, Deus ele envia uma disciplina para você e para mim. Deus sempre envia disciplina. Nem sempre os momentos que nós passamos é o Deus disciplinando. Às vezes é um pecado meu e seu, às vezes são circunstâncias mesmo da vida, mas muitas das vezes que acontecem problemas e tribulação nas nossas vidas, é Deus disciplinando eu e você. Então, amada igreja, eles ficaram lá na Babilônia, ficaram lá servindo, triste. E o autor do salmo, que ninguém sabe o nome, aqui diz que é anônimo, alguns lamentam, dizem que foi Jeremias, mas não se sabe se foi o próprio Jeremias. Só sei que, igreja, ouça bem, esse salmista aqui relatou através de um escrito esse salmo 137. Esse salmo reflete o estado espiritual dos judeus na Babilônia. Como é que eles viam aquela situação? Por que eles estavam na Babilônia? Por que eles estavam com problemas? Eles estavam passando por crises, igreja. Assim como eu e você passamos, vamos passar. Você passou e é sujeito a passar. Todos os irmãos aqui, irmãos, vão passar por crise, por prova. Momentos difíceis, amada igreja, que você não vai perceber Deus, não vai ouvir Deus, não vai conseguir direcionar a sua visão a Deus, não vai ter forças para crer, para acreditar que Ele está contigo. Você vai ver pessoas te desamparando, as pessoas que andavam contigo não andando mais, as pessoas que elogiavam te criticando, se isolando, se afastando. Igreja, vai chegar um momento, igreja, que você vai passar por dificuldades espirituais, emocionais, psicológicas, que você às vezes não vai saber lidar com isso. É o estado espiritual que você e eu podemos passar e passamos, ou está passando agora. Foi a mesma maneira que passou também esse judeu aqui. Só que, amada igreja, eu quero que vocês ouçam, e não quero que a amada igreja caia na mesma cilada, não fique da mesma maneira como ficou, e peço que você escute com os olhos da fé, com os ouvidos da fé, e abra os seus olhos da fé para compreender essa palavra. Eles dizem aqui, igreja, junto aos rios da Babilônia, os rios Eufrates e o rio Quebar, os rios que se encontravam na Babilônia, os rios limpos, lindos que tinham lá. Eles se assentaram, amada igreja, imagine a cena. Eles se assentaram próximo dos rios e dizia: nós nos assentamos e choramos. Ele dizendo lá: nós nos assentamos e chorando, lembrando de Sião. Eles ficaram lembrando, igreja, do templo. Eles ficaram lembrando do sacerdote, pegando aqueles cabritinhos, aquelas ovelhinhas, dizendo: abençoa o povo de Israel, matava aquele cordeirinho, está perdoado o povo de Israel. Eles ficavam com saudade das músicas, dos pandeirinhos, dos hinos, das danças, das jovens dançando com os idosos, dos idosos dançando com as crianças, aqueles cultos, aquelas alegrias. Eles começaram a olhar, a se lembrar, naquele momento, eles ficaram recordando de Sião, daqueles dias maravilhosos, dos ensinamentos da lei. E eles ficavam maravilhados, assim, lembrando, lá, chorando, olhando para os rios, para as correntes, olhando para os babilônicos aqui. Eles ficavam olhando e diziam: oh Senhor, lembro de Ti, Senhor, oh velhos tempos de Sião. Aí eles dizem aqui: nos salgueiros que haviam lá, pendurados as nossas harpas. O que é o que eles escutam, amada igreja? Eles pararam de cantar, eles pararam de louvar, eles pararam de manter a comunhão com Deus naquele dia, naquele estado, naqueles dias, naqueles momentos. E eles diziam: olha, nos salgueiros, que eram aquelas árvores, nós empenduramos as nossas harpas, empenduramos lá. Foi Jesus aí, pode entender.
penduramos as nossas harpas nos salgueiros lá de Sião. E ele diz aqui a razão do versículo 3. Por que foi que os judeus penduraram a sua harpa? Por causa dos babilônios. Diziam, olha, alegre-nos, ei judeu, ei judia, alegre-nos aí, cante um cântico de Sião. Não se sabe se eles estavam debochando ou se eles conheciam esses hinos, porque Jerusalém era muito visitada por aqueles povos naqueles dias. E ele disse, cante o povo, cante aí o cântico de Sião, cante o Salmo 23, nós queremos ouvir de vocês. A eles não, vão pendurar a harpa. Como vamos cantar em terra estranha? Ele diz aqui no versículo 4, como vamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Cantar aqui na Babilônia? Meu lugar de cantar é lá em Jerusalém. Israel, não vou cantar, eu vou pendurar minha harpa, eu não vou cantar o cântico de Sião não. Vocês que nos oprimem, que nos maltratam, que nos perseguiu, quer ouvir os cânticos? Não, eu vou cantar, eu não vou, eu vou me sentar aqui, eu vou chorar. E se sentarem e começaram a chorar, eu não vou chorar. Oh Sião, Jerusalém, diz aqui, oh Jerusalém, se eu me esquecer de ti, não, eu não vou me esquecer, não vou te trair, Jerusalém, que é minha mão, Jerusalém, que é minha destra, que era a capacidade do soldado, que era a habilidade de alguém. A destra representava a força, a qualidade de alguém. Ele dizia, ó, Jerusalém, se eu te esquecer de ti, Jerusalém, olha, que minha destra pode murchar, eu quero que minha mão mesmo fique toda torta, eu quero fazer esse sacrifício, eu sou tão leal a ti, Jerusalém, minha mão pode se atrofiar. E outra, se Jerusalém, se eu não te declarar que também é maior alegria, pode minha boca aqui, a minha lei pregar, entendeu, Jerusalém? Não, quero ficar com a minha mão torta e eu quero ficar mudo se eu me esquecer de Jerusalém e se eu não dizer que Jerusalém é minha maior alegria. O que vai acontecer, igreja? Ele diz aqui, ele se lembra daquele dia que a Babilônia invadiu. E ele diz, Senhor, lembra-nos dos dias de Edom, dos dias de Jerusalém, lembra-nos, Senhor. Lembra-nos dos edomitas, Deus, porque naquele dia eles diziam, arrasai, arrasai. Igreja, quando Israel queria fugir, quando Israel estava fugindo, os edomitas, os Edom, irmãos de Israel, vizinhos lá, os judeus iriam fugir. Quando eles fugiam querendo procurar algum lugar, os edomitas pegavam eles. Ei, vem cá, ei, pegava ele, não vai fugir não. Ei, tá aqui um, tá aqui ele, tá aqui outro. Aí, igreja, imagine a cena aí, você querendo fugir dos babilônios e pensando que os edomitas iam acolher os edomitas. Não, mate, arrasai, pegavam, matavam os judeus, achavam graça, zombavam. Jacó, Judá, tá aí agora, arrasai, destrói, acaba com Israel. Aí o judeu aqui, o autor do Salmo diz, lembra deles, Senhor, lembra daquele dia, porque eles mandaram arrasar nossas vidas. Babilônia, aí eles se lembram da Babilônia agora, Babilônia, eles olham para eles, Babilônia, filha de Babilônia, tu vai ser assolada, te amaldiçoa. Babilônia, ele diz aqui, olha, feliz é aquele que retribuir consoante tu fez a mim. Feliz é aquele que te pagar o mal que tu me fez. Diz aqui, feliz é aquele que pegar em teus filhos, esmagar a Babilônia nas pedras. Tomara que o povo pegue teus filhos e taque a cara dele nas pedras, Babilônia. E acabou o salmo. Aqui o salmo. Nada de alegria, nada de promessa, nada de oração, nada de triunfo. Não parece que tem muita coisa boa aqui, igreja, de que nos impulsione para Deus neste salmo. Ouça em nome de Jesus. Israel parou de cantar, Judá parou de cantar. O cantar aqui, igreja, não é somente cantar instrumentos, não é somente cantar por cantar, mas é o cantar da alma, o cantar do coração, o cantar do seu ser, o cantar que implica o orar do Espírito, o salmodiar a Deus, o sentir Deus, o buscar Deus e tocar nele, e usufruir dele, da pessoa dele, da presença dele. Eles pararam de louvar, pararam de cantar. Por que foi que eles pararam de cantar? Por causa das adversidades, por causa das crises, dos problemas da vida, eles pararam de cantar. E eu separei aqui no mínimo uns 4, escute, amada igreja, em nome de Jesus, 4 crises aqui que fizeram eles parar de cantar.
Por que foi que eles pararam de ter aquele contato com Deus? Em primeiro lugar, por causa da crise da desinstalação. Primeira causa que eles pararam de cantar, por causa da crise da desinstalação. O que significa? Olha o primeiro versículo. Juntos aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Igreja, eles não estavam, escute, Deus está falando com você em nome de Jesus. Eles não queriam estar onde eles estavam. Não estavam na sua casinha, com a sua redinha, com a janela aberta, com os ventinhos, aquele fogãozinho lá, aquela geladeira bem ali. Não tinha sua vizinhança, os campos, esportes, não tinha nada perto deles. Eles estavam em terra estranha, em lugar estranho, em povo estranho. Eles estavam sentindo a crise da desinstalação. Igreja, pode ser que você também esteja assim. Não somente a crise da desinstalação física aqui, territorial do Brasil, não, igreja. Eu estou dizendo que, será que você está num trabalho que você não gosta de estar lá? Talvez você esteja num emprego que você não quer estar lá. É muita tentação, indução, cobiça, inclinação. Às vezes é muitas pessoas má que te debocham, que te escarnecem. E você, para ganhar o teu pão, para ganhar o teu dinheiro, para criar teus filhos, para ajudar a tua mãe, para ajudar o teu pai, para ajudar a família, tu tem que estar ali, tem que ver aquela face ali, aquela pessoa ali, aquele bacana lá, aquele escarnecedor ali. Às vezes você pode estar passando nessa crise no lugar do emprego. Às vezes também, igreja, é num lugar, numa sala de aula, jovem. Você não queria estar ali. Você não queria estar naquele ambiente onde a imoralidade está nos lábios de todos os jovens. Você escuta, o professor é ateu. O professor ensina, faz de tudo para desvalorizar a tua fé. E ele faz a mente de toda a aula, toda a classe, igreja. E você se sente entristecido. Meu Deus, só eu de cristão nessa sala. Meu Deus, como é que eu vou ter instrumento? Como é que eu vou pregar? Meu Deus, olha para um lado, olha para o outro. Tudo perdido, tudo sedutores, gananciosos, cobiçosos, o professor ateu. Na minha escola não se deixa. Aí você não queria estar. Talvez também, igreja, seja o estado da sua alma. Hoje você está passando por algo que você não queria estar passando. Você está numa condição espiritual que você não queria estar. Meu Deus, eu não queria estar assim, eu queria estar ali. Meu Deus, eu queria estar mais além, eu queria subir nos cumes do monte, Deus. Eu queria levar a bandeira de Cristo, mas nem sequer me levanta minha cabeça e meus olhos. A crise da desinstalação espiritual. Você era mais fervoroso, mais amante, mais calmo, mais humilde, mais inclinado. Mas hoje você não é mais, é frio, é crítico, é distante, se isola. E você sabe na tua consciência, na tua experiência da palavra, que tu, meu Deus, eu não posso, eu não devo, não é para ser assim, não posso ser assim, não devo estar aqui. Aleluia. Eu não quero aceitar, eu não aceito, eu não sei o que fazer. Pode ser essa crise, amada igreja, que você esteja passando. A crise da desinstalação espiritual. Essa foi uma das causas que fez os judeus parar de cantar. E pode ser também uma das causas que fez você parar de cantar, de evangelizar, de testemunhar, de propagar, de proclamar, de agir, de fazer, de servir. Você servia mais na igreja, mas não serve mais. Era mais constante, era mais presente, era mais acompanhante, era mais alegre. Foi-se embora e você parou de cantar. Foi-se embora a vida espiritual. Por quê? Por causa da crise da desinstalação espiritual. A segunda crise que fez deles parar é a crise da apatia coletiva. Escute, igreja, em nome de Jesus. Aceitamos-nos e choramos. Está no plural, igreja. Não é somente esse judeu aqui que está apático. É os judeus no todo, igreja. É uma crise coletiva, é uma apatia, igreja. Eles não têm esperança, eles não sabem, eles pensam que aquele momento é o momento final. Eles pensam que acabou ali, acabou a minha história aqui, meu fim vai chegar, meu fim chegou. A Babilônia me prendeu, o cativo é meu lugar, não sei onde sair. Nos assentamos e choramos, igreja. Aceitamos e choramos, apáticos. Aceitamos a derrota diz eu ganhei, tu diz é verdade. Não tem mais jeito, não mudo. A minha vida espiritual não cresce, eu não vou mais além, ninguém dá nada por mim, eu não consigo mais.
Acabou, eu perdi, era meu, foi-se embora. E você fica sentado, amada igreja. Quem sabe, irmão, irmã? É você no seu quarto, sentado, isolado no banheiro, ou conversando com o irmão A, com o irmão B, num lugar distante, lamento sobre o teu coração. E você começa a dizer: oh, eu não aguento mais. Eu estou apático, eu estou indefeso, não tenho ânimo, eu estou insensível, não tenho capacidade mais de ter alegria, eu não me comovo mais. Não há mais lágrimas nos meus olhos, nem por alegria e nem por tristeza. Estou aqui apático, indefeso, sem fazer nada, vendo as coisas e deixando a vida passar. Assentamos e chorando, é a segunda crise, igreja. Apatia coletiva, igreja, não é somente um. Quem dera se fosse só eu. Mas igreja é um grupo inteiro, é o ministério inteiro, é a juventude inteira. Às vezes o irmão conversou comigo e diz: paz, eu vejo no semblante dos irmãos uma tristeza, dá para ver em todo mundo. Eu falei para o irmão, nós estamos fazendo um trabalho evangelístico ali. Pensei que o irmão ia se alegrar, dizer: irmão, o que tu precisa? Tu precisa de Bíblia, de harpa? O que tu está precisando? Não, eu falei. Aí o irmão baixou a cabeça, normal, não falou nada. E eu olhei: meu Deus, nenhuma palavra de ânimo, nenhum desejo de auxílio. Que isso, meu Deus, o desânimo. Meu Pai, até quando, até onde vamos ficar assentados e chorando? A pessoa não se alegrou. O irmão pensa: irmão, quer quantas harpas para dar para eles? Quanta Bíblia? Está precisando de quê? Mas não. Ele abaixou a cabeça, olhou e ficou lá nessa internet. E eu olhei e fiquei: meu Deus, não quero ser assim, Deus. Parou de cantar, por quê? Por causa da crise, da apatia coletiva. É um grupo inteiro. E quando um está frio, apático, ele tende a contaminar o rebanho inteiro também. Aleluia, Deus. Terceira crise é a crise da melancolia. Nos assentamos e nos choramos lembrando de Sião. O que é melancolia? É a lembrança do passado, é ficar olhando para trás. Todo ser humano tem melancolia. Tem alguns momentos que tu lembra da tua infância. Eu brincava de raio, jogava de bola, brincava de pila, me lembro da minha infância. Você fica recordando, você quer matar a saudade, você queria voltar de novo. Só que melancolia, igreja, é quando alguém fica olhando para trás, fica lembrando dos seus passados, fica só lamentando, fica assistindo, curtindo o seu passado, não consegue mudar, fica lá, quer voltar para o passado e fica vendo as suas quedas, lembra aquele pecado passado, igreja. Começa a ficar pensando nas oportunidades que eu pedi, deveria ter feito, mas não fiz, deveria fazer, mas não fiz, deveria ser, mas não fui. E eles ficam lembrando de Sião. Eles penduraram a sua harpa e ficaram melancólicos, somente olhando para trás. Quem sabe você também não está assim, irmão, irmã, jovem do Senhor. Escute em nome de Jesus essa palavra. Estou pregando no Espírito do Senhor. Aleluia. Quem sabe é você que está assim. Você não consegue olhar para frente, não consegue ver algo melhor, dias melhores, uma nova era. Você vê hoje, olha para trás: eu tentei, mas não consegui. Quantas vezes tentei, parei, desisto, não vou mais. E fica assistindo o passado. Às vezes pessoas que eram grandes pastores de igreja, evangelistas. Uma vez eu me lembro que um rapaz pregou aqui, nos meus 16 anos, eles tinham 30 e pouco. Nos meus 18 anos, era assim tal, nos meus 17 e tal, e no meu 15, aí tal, não sei o que. E o que foi que aconteceu com você, irmão? No meu 18 anos, no meu começo tal. E fico assistindo, fico envelhecido e não presta mais para nada. Para de cantar, fica só lembrando do passado, acabou. O povo de Israel estava vivendo de amuleto. Uma guerra levava a arca, confiava no amuleto, lembrava das vitórias passadas e era assim somente. Não viu o Deus vivo presente, o Deus que prepararia eles para o futuro. A crise da melancolia. A quarta crise, porque eles pararam de cantar, é a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. É a mesma coisa de morar no passado, igreja. Quantas pessoas não estão assim? Moram no passado. Você entra na casa dela, cheio de quadros de defunto. Você vê: meu filho que morreu tal. Morreu no ano de 1978, no mês de janeiro, no dia 13. Aí tal, isso aqui e tal, e a pessoa, pronto, fica ali, morando no passado. E os judeus pararam de cantar, porque
por causa da crise da desinstalação, por causa da apatia coletiva, por causa da melancolia e por causa da nostalgia. Irmãos e irmãs, será que é isso que está se passando com você também? Será que isso se passa na sua mente, no seu coração, amada igreja? Você está parando de cantar, de usufruir de Deus, de ver dias melhores por causa destas coisas? Amada igreja, não somente eles pararam de cantar, eles desistiram de cantar. Eles desistiram de cantar, desistiram, abriu mão. Colocou a espada na bainha, colocaram a igreja harpa no salgueiro. Aposentou, colocaram a sua chuteira no varal. E aqui está uma das razões para me terminar. A primeira razão, por que é que eles desistiram? Por causa da falta de perdão, igreja. Escute o nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui. Lembra-te do Ciro de Edom no dia de Jerusalém, igreja. Ele lembra do dia. Eles diziam arrasai, arrasai. Eles se lembram do dia e eles se lembram da palavra. E eles não perdoaram os edomitas. Igreja, esse é o maior problema da nossa vida espiritual, é a falta de perdão, é a falta de perdoar quem nos ofendeu. E não é somente perdoar quem nos ofendeu, eu vou voltar para nós, é se sentir perdoado pelos pecados passados também. Deus perdoou você, mas você ainda não se perdoou. Você ainda se lembra daquele pecado, daquela palavra que você disse, daquele gesto que você fez, daquele ato indecente, daquela maneira irregular, daquela fala ilegal, daquele negar-se ter. Você se lembra, igreja? Você fica recordando daqueles tempos e você não se perdoou. Falta de se sentir perdoado e falta de perdoar alguém é a causa de uma miséria espiritual na vida de qualquer crente. Pode ser ele o maior, Billy Graham, pode ser quem for. Eles não perdoaram, e a falta de perdão fez com que eles desistissem de cantar a Deus. Falta de perdão ao seu marido, perdão à sua esposa, perdão à sua mãe, perdão ao seu pai, perdão ao irmão, ao companheiro. Você, não tenho nada contra alguém, eu não tenho nada contra o irmão, não tenho nada contra o meu pai, não tenho nada contra o fulano. Mas lá dentro ainda algo toca em você, algo na sua consciência ainda fala, e você procura cobrir aquela voz diz e você foge. Você procura sair, se entreter, ligar a TV, uma internet, um game, um esporte, para aquela voz não ficar tocando na tua consciência. Se existe ainda no seu coração e na sua consciência hoje é o dia de ser tratado e curado, para que você volte a cantar os cânticos de Sião. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A segunda causa por que eles desistiram de cantar, porque eles estavam sendo prisioneiros do passado. Prisioneiro do passado. Acabei de falar aqui, eu vou adiar a terceira causa. Por que foi que eles pararam de desistir de cantar? Por causa do conceito errado do que eles têm de ser feliz. Eles tinham um conceito errado de que é ser feliz. O que é que eles dizem? Feliz, ó Babilônia, é quem paga a ti o que vocês fizeram com a gente. Feliz é quem pegar os teus filhos, esbagaçar a cabeça dele nas pedras. Ah, feliz, igreja. Está errado isso aqui, igreja, está errado. Para muitas pessoas, a felicidade delas é a queda dos outros. Fulano caiu. Ah, bichão, me exaltava tanto naquele púlpito. Sabia que o dia ia pegar o dele. O ministério do Beltrano acabou. Tiraram ele do ministério, colocaram ele no banco. Não, agora durante algum tempo não vou ter mais aquela voz na minha consciência. Estou alegre. Chega de pregação dos meus pecados. Não, parou. Ele parou. Igreja, não seja assim em nome de Jesus, jovem. Aquele que disputava comigo, eu pregava mais, eu evangelizava mais, eu era mais estimado. Aí essa irmã foi para o meu ministério, está aí. Todo mundo conversa com ele, que é o conselho dele, dela, busca o coração dele.
roubaram de mim. Vacilou, sabia? É assim, amada igreja. Tem pessoas que se alegram com a queda, com o fracasso, com a derrota do irmão e da irmã. O time tal caiu, fogos, pá. Fulano está morrendo para pouco, fogos, pá. As pessoas estão com um conceito errado do que é ser feliz, igreja. O mundo não sabe o que é ser feliz. E nem a religiosidade evangélica também não sabe o que é ser feliz. Feliz está lá no Salmo 32. Feliz é aquele a quem o Senhor não imputa a culpa. Feliz é aquele a quem Deus não acha pecado. Feliz é a Deus aquele que Ele perdoa. Então, o salmista do Salmo 32 diz que feliz é ser perdoado. Você é feliz porque Deus te perdoou, igreja. Perdoou os teus pecados e isso é feliz. Feliz é aqueles que choram com aqueles. Feliz é aqueles que choram porque vão ser consolados. Chorar por quê? Chorar pelas almas. Chorar pelo mundo no caos. Chorar pelas injustiças da nossa vida, do nosso país. Aqueles que choram com a vida crítica do povo, com a frieza da igreja, com a corrupção do evangelho. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. Sabe quem é feliz? Feliz é quem traz paz. Os irmãos estão obrigados. Leia Filemão. Filemão. Paulo prega para Onésimo e reconcilia com Filemão. Ele prepara Onésimo, prepara Filemão e reconcilia eles dois. Leia Filemão, igreja. Feliz é aquele que tem misericórdia dos pecadores, porque vai achar misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz não é quem fala língua estranha, quem prega em todas as igrejas, quem dirige ministério, quem tem uma igreja do tamanho do estádio. Não. Multidão não é sinal de confirmação e nem de sucesso de Deus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsei demônio em teu nome, curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Usava meu nome, tinha poder, mas a iniquidade já imperava ainda no teu coração. Aparte de mim. Aleluia. Oh, igreja, em nome de Jesus. Vou terminar, aleluia. Conceito errado do que é ser feliz. Não cantaram, desistiram, depositaram, aposentaram sua harpa no salgueiro. E em quarto lugar, essa aqui que eu quero terminar para. Aleluia, igreja. Quem está compreendendo, diga amém. Aleluia. Aleluia. Quarto e último lugar. Oh, Jesus da glória. Por que eles desistiram mesmo de cantar? Por causa da sua relação institucional com Deus e não pessoal. Escute, igreja. O relacionamento de Israel com Deus não era pessoal, era institucional. Jerusalém, que minha mão faça assim, Jerusalém, que minha língua se apegue, Jerusalém. Jerusalém, tem a maior alegria. O que eles gostavam era de ser bajulado pelos povos, de receber a oferta dos demais povos, de se sentir-se o judeu, instruidor dos nécios. Eles se gloriavam, está lá em Romanos 2. Era disso que eles se gloriavam, mas não era de Deus. Eles tinham um relacionamento institucional e não pessoal com Deus. Igreja, o que isso significa? Se lembra do filho pródigo? Quem se lembra do filho mais velho? O filho pródigo chegou em casa, ele matou um cevado, fez uma festa. O filho mais velho chegou e disse: pai, que é isso? Esse teu filho, nem chama de irmão, esse teu filho que desperdiçou todos os bens, fez de tudo, e tu vem, reconcilia, mata um cevado e faz uma festa. Há tanto tempo que eu estou contigo, te servindo. Escute, amada igreja, escute. Há tanto tempo que eu te sirvo e tu nunca me matou um cabritinho. Olha, Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha o que eles... Era um relacionamento de patrão e de empregado, de um senhor e de um escravo. Pode ser o meu e o seu relacionamento ainda ser assim com Deus? Quantas vezes nós oramos nos cultos: Pai, que faça, que seja, que haja, venha, faça, vá. Mas não há uma palavra de sentimento com Deus, não há um afeto com Deus.
Não há um sentir, um repulsar, igreja. Relacionamento íntimo, pessoal, de entranhas, papai, papai, Senhor meu Deus, meu Pai. O que Jesus disse quando foi orar? Diz: Pai nosso. Eles não tinham Deus como alguém pessoal, alguém íntimo, alguém real, alguém que compreende as suas fraquezas, que entende suas ambiguidades, alguém que sabe da sua dificuldade espiritual, que conhece suas estruturas, que sabe que você é pó. Ele somente vê Deus como um general de guerra, somente vê Deus como um patrão, com um chicote e uma vara, que se você não está muito bem, não faz as coisas muito bem, ele está irado, ranzinho, zangado, estranho. Você vê Deus assim, não consegue cantar. O povo de Israel parou e desistiu de cantar.